Vamos falar sobre a crise no Irã. O judiciário do país contestou as alegações de que um manifestante detido seria executado, afirmando que ele não foi condenado à morte. O grupo de direitos humanos que monitora esse caso confirmou ao nosso editor de internacional, Léo Lopes, da CNN Brasil, que autoridades decidiram adiar a execução marcada para ontem. Vamos falar com o Américo Martins sobre o que está acontecendo nesse momento lá no Irã? Américo, mais uma vez, bom dia para você. O que temos de informação com relação a essa crise? O que temos de atualização por parte das autoridades iranianas, também de grupos de direitos humanos? Informações nesse momento que temos dificuldades, por vezes, de acessar devido à dificuldade de comunicação no país e, claro, manifestações internacionais, o que vem dizendo Donald Trump com relação ao que está ocorrendo em território iraniano, Américo. Bom dia de novo, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. São várias frentes aqui de notícias dessa crise envolvendo o Irã. Em primeiro lugar, o judiciário do país comunicou formalmente, inclusive com reportagens que foram feitas pela agência estatal de notícias do Irã, que o Erfan Soltani, que é um jovem de 26 anos, que foi preso na quinta-feira da semana passada, portanto há uma semana, por participação nas manifestações, não foi condenado à morte. Existia aí uma tensão muito grande, uma expectativa muito grande sobre o que aconteceria com o Erfan Soltani, porque a família dele foi informada que ele seria executado. E essa execução estava marcada para ontem, quarta-feira. Isso não aconteceu, talvez pela pressão internacional e pela pressão dos Estados Unidos. Agora o judiciário iraniano diz que ele não foi condenado à morte. E a família dele, como você acabou de lembrar, Carol, confirmou isso, confirmou que ele não foi, felizmente, executado. O Léo Lopes, nosso editor de internacional, conseguiu falar com uma agência de direitos humanos que está monitorando muito de perto esse caso, apesar de todas as dificuldades de comunicação, e eles também confirmam que, felizmente, ele não foi executado. Existe um grande problema aqui que você também apontou, Carol, que é o problema da comunicação. Hoje, exatamente hoje, quinta-feira, uma semana que o Irã está sem internet. Isso é uma medida das autoridades iranianas com vistas a tentar reduzir as manifestações, impedir que os manifestantes se comuniquem, mas também para impedir que as informações saiam do país, que o resto do mundo tenha uma exata noção do tamanho da repressão da ditadura iraniana contra os manifestantes. É bem possível que tenha acontecido um movimento dentro do judiciário iraniano para reverter essa sentença de morte contra o Erfan Soltani, por conta da pressão americana. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele tinha informações de boas fontes que o Irã tinha suspendido execuções, que não tinha a intenção de executar prisioneiros que participaram das manifestações e que a matança nessa repressão estaria acabando ou teria acabado. Ele mudou de verbo ali duas vezes, o Donald Trump, entre acabou ou está acabando. Ele não disse qual é essa fonte de informação. Deve ter sido provavelmente alguma informação passada diretamente pela liderança do Irã, através de algum país intermediário, talvez algum país do Golfo ou algum outro país que tenha relações com os dois lados, e essa informação chegou à Casa Branca. A esperança dos iranianos com isso, Carol, é impedir que os Estados Unidos façam ataques contra o país, como vinha prometendo o presidente Donald Trump. Mas houve um momento de tensão ontem. O governo do Irã fechou por 5 horas o espaço aéreo do país. Os Estados Unidos também retiraram o pessoal não essencial de bases militares, especialmente uma grande base no Catar, temendo que o Irã pudesse revidar eventuais ataques americanos. A embaixada do Reino Unido, por exemplo, em Teherã, foi evacuada. Os Estados Unidos pediram que os seus cidadãos deixem o Irã. Então, tudo indicava que existia uma grande possibilidade de um ataque. Tudo isso arrefeceu depois que o presidente Donald Trump afirmou que tinha informações seguras de que o Irã não pretendia executar
nenhum prisioneiro e que também a matança dessa repressão estaria acabando. A crise não está resolvida, os manifestantes continuam bastante insatisfeitos, ainda não se sabe, inclusive, se isso não é uma tática do presidente Donald Trump de dizer uma coisa e depois fazer outra. Mas existem muitos atores trabalhando junto à Casa Branca para tentar diminuir a tensão e impedir um ataque dos Estados Unidos sobre o Irã. Inclusive, muitos países do Golfo Pérsico que são adversários, rivais do Irã, que estão pedindo a Washington para não bombardear o território iraniano, porque eles temem um grande tumulto na região, uma escalada da violência e temem que, eventualmente, isso também possa ter repercussões nos seus próprios governos, que são todos também monarquias autoritárias. Entre esses países temos a Arábia Saudita, perdão, que é um país muito próximo dos Estados Unidos e um grande rival do Irã. Portanto, em princípio, a Arábia Saudita gostaria que os ayatolás caíssem, mas eles temem as repercussões disso, inclusive no seu próprio governo. Então, é uma situação de tensão ainda no Oriente Médio. E o Irã anunciou agora há pouco que reabriu o seu espaço aéreo, mostrando que parece confiante na possibilidade de que um ataque americano não aconteça. Só para concluir, Carol, apesar dessa notícia de que o Irã pretende frear as execuções, a gente precisa lembrar qual é o histórico desse regime. Em várias outras manifestações, eles executaram muitas pessoas, inclusive muito jovens, justamente por participarem de manifestações. É um regime que faz isso. E o outro ponto é, mesmo que o Irfan Soltani, por exemplo, não seja executado, ele não vai ter nenhuma vida fácil. Ninguém aqui está falando em anistia para essas pessoas. Então as tensões continuam dentro do Irã e podem ter repercussões também fora do país. Américo Martins com a gente, nosso analista, tomando aqui até uma água para a gente continuar a conversa. Américo, só para tratarmos de um outro ponto. Enquanto isso, a gente confere as imagens do que foram essas manifestações, do que vem acontecendo no Irã, da repressão a esses protestos, que inclusive nesse momento enfrentam dificuldades para a sua própria organização, porque a internet foi cortada por lá, justamente para evitar a reunião desses manifestantes no país. A gente acompanha as várias reações internacionais, destacamos aqui na conversa com o Américo Martins o posicionamento principalmente dos Estados Unidos, de Donald Trump, que ele vem falando, mas também tivemos manifestação da Rússia, através do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, dizendo que americanos não são confiáveis, inclusive zombou da força global do país, Rússia, que é uma aliada do Irã, do regime iraniano. A conferir também, Américo, como estarão essas reações internacionais hoje, porque tem reunião hoje do Conselho de Segurança da ONU. Exato, Carol, uma reunião que vai mais uma vez discutir uma crise global, uma crise que tem impactos geopolíticos, tem impactos regionais, tem impactos na economia, porque nós estamos falando de um país que é um grande produtor e tem enormes reservas de petróleo. Mas, mais uma vez, nós vamos ver um exemplo da fraqueza do Conselho de Segurança, de como o Conselho de Segurança está absolutamente inoperante, está congelado, justamente por conta das divisões dos interesses geopolíticos das grandes potências, em especial os Estados Unidos, Rússia e China, que agem para paralisar completamente o Conselho. Então nós vamos ter ali trocas de acusações pesadas, com a Rússia, por exemplo, defendendo o Irã. Você mesmo colocou o que o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse, tentando zombar, inclusive, do poderio militar dos Estados Unidos. Isso, no fundo, também é uma tática de negociação, porque o grande interesse da Rússia ainda é a questão da guerra na Ucrânia, que não está resolvida. As negociações ou conversas com os Estados Unidos continuam. E, por outro lado, os Estados Unidos vão acusar muito duramente o regime dos ayatolás e a repressão toda contra o seu povo. Mas não vamos ter nenhuma conclusão prática, porque mesmo que você adote uma resolução para punir, por exemplo, o Irã, a Rússia vetaria essa resolução, porque é aliada
de Teherã. A China também, porque a China tem grandes interesses econômicos, compra a maior parte do petróleo que é produzido pelo Irã, por exemplo. Então isso vai mostrar mais uma vez a fraqueza, a paralisação do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem assistido essas manifestações, essas demonstrações claras da fraqueza em todas as grandes crises internacionais que a gente viu recentemente. Venezuela foi assim, a questão de Israel foi assim, Gaza, todas essas questões são paralisadas pela forma como o Conselho de Segurança atua. Isso indica claramente que é necessária uma grande reforma do sistema de governança global, que precisa ser fortalecido, mas reformado. E isso também mostra, Carol, que nós vamos ter nós já estamos vendo uma outra divisão no mundo, né? Os Estados Unidos vão continuar a sua pressão sobre o Irã. É possível até que eventualmente eles tentem algum tipo de ataque. Não está descartada essa opção. O presidente Donald Trump é conhecido por falar uma coisa e depois, meio despistando as pessoas, né, e depois acabar fazendo outra. Fez isso, por exemplo, no próprio ataque contra o Irã. Quando achavam que os Estados Unidos não se envolveriam, ele acabou resolvendo fazer ataques no ano passado contra aquelas áreas onde o Irã pretendia construir bombas atômicas. Então, tem muito aqui também de táticas e do comportamento do próprio presidente Donald Trump. Mas em questão geral, nós vamos ver uma divisão do mundo. E já estamos vendo. A União Europeia quer ampliar, inclusive, as sanções econômicas contra o Irã. Essas vão continuar no seu lugar, Carol. É possível que Estados Unidos ampliem ainda mais sanções econômicas contra o Irã. Lembrando que essas manifestações começaram justamente por conta de um incômodo da população muito grande, uma insatisfação enorme por conta da economia. A economia iraniana vai muito mal. Então, a pressão econômica pode sim ter resultados com relação ao regime iraniano. Eventualmente, eles adotarem medidas ali para afrouxar um pouco a repressão contra o seu próprio povo. Nós vamos ver a União Europeia agindo absolutamente, nesse caso, a União Europeia tem várias outras diferenças com os Estados Unidos, mas Reino Unido e União Europeia estão completamente com os Estados Unidos. Nós vamos ver Rússia e China com o Irã, e curioso, e eu queria chamar a atenção de novo para isso, é o comportamento de países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar, Omã, que têm interesses no Irã e que não querem ver um bombardeio, inclusive porque eles temem repercussões contra as suas próprias monarquias autoritárias. Nós estamos falando de uma região onde não há democracia, com a exceção de Israel. Não há democracia naqueles lugares e eles temem que um bombardeio, uma pressão muito grande sobre o regime iraniano possa criar um grande vácuo de poder, mas possa criar um risco de mais longo prazo para a própria sobrevivência desses regimes, Carol.